Olá, o meu nome é Marco Libório, partner da UW Solutions e autor do livro Como Poupar em Impostos no Imobiliário. Nesta feita venho partilhar consigo quais é que são as principais alterações relativamente ao mercado imobiliário que vêm, ou que são, neste caso, ou que estão previstas no Orçamento de Estado para 2021. Não sendo alterações de grande monta, digamos assim, para a generalidade dos investidores, ainda assim considerei importante partilhar consigo essas mesmas alterações e algumas, neste caso, algumas afinações ou alterações mais de pormenor até do que grandes alterações ou alterações profundas. Estamos habituados que todos os anos, digamos assim, a carga fiscal suba manifestamente, ou seja, que haja uma alteração profunda, nomeadamente no setor imobiliário, que é, e isso sabemos todos, dos mais fustigados pela carga fiscal, mas efetivamente este ano, em 2021, tal não aconteceu. Portanto, não há aqui, ou não existem alterações que sejam de um grau de profundidade ou de um grau ou que afetem de forma muito significativa o mercado imobiliário e o investimento imobiliário. Seja como for, considero que é relevante partilhar consigo essas tais alterações que no fundo se resumem a 4 pontos fundamentais. E são eles, desde logo, a questão do IMT nas sociedades anónimas, portanto, há aqui uma alteração que eu já vou explicar. Depois a questão da isenção de IMI para a habitação própria permanente. Portanto, há aqui uma nuance, uma alteração, digamos assim, que se aplica a uma questão em concreto, já vou explicar também. A transmissão dos imóveis para a esfera dos sócios, acionistas ou participantes, neste caso em fundos, portanto já vamos falar disso. E, finalmente, a afetação ou desafetação de um imóvel à atividade profissional ou empresarial. Portanto, também, enfim, uma questão que tem levantado, nomeadamente na parte do AL, que tem levantado muita polémica ao longo dos últimos anos, e no fundo há aqui uma espécie de correção a um problema ou uma questão que tem levantado imensos problemas, até de alguma forma de interpretação ou de aplicação, porque de facto é muito difícil aplicar e é muito difícil muitas vezes explicar a aplicação, ou obter explicações, mais que isso é obter esclarecimento de explicações junto nomeadamente da autoridade tributária. Portanto, não é um tema fácil. Ainda assim, teve alguns desenvolvimentos agora para 2021 e, portanto, é isso que eu quero partilhar consigo. Portanto, no fundo, são estes os 4 temas que eu, de forma sucinta, vou seguidamente abordar e explicar. Fique comigo. Começando pelo primeiro ponto, que é a questão do IMT aplicável ou aplicado em situações de aquisição de sociedades anónimas. O que é que acontecia até 2020, neste caso? Portanto, quando se adquiria uma participação sociais, ou seja, neste caso, quando se adquiria o capital de uma sociedade por cotas que tivesse imóveis, portanto, havia um conjunto de condições específicas, enfim, não vale a pena agora estar aqui a especificar, ou estar a particularizar, mas no fundo o que acontecia de forma muito simples era isto. Quando eu comprava cotas, vamos supor que comprava 100% de uma sociedade por cotas e aos atuais sócios, portanto eu fazia um negócio, acordava esse negócio e comprava essas cotas, ou a cota, vamos até imaginar que podia ser o caso de ser um único sócio. E portanto o que acontecia era, eu adquiria essa sociedade a outro sócio e se essa sociedade tivesse imóveis, ou assumindo que essa sociedade tem imóveis, o que acontece é que, e isso acontece desde sempre e vai continuar a acontecer, neste caso a alteração é nas sociedades anónimas e não nas sociedades por cotas, o que acontece é que é devido IMT na aquisição dessas cotas, dado que no ativo, grosso modo, existem imóveis. Existem aqui algumas, que também se verificam algumas exceções, mas grosso modo o que acontecia era isto, ou seja, eu compro uma sociedade por cotas com imóveis, logo trata-se aqui no fundo de uma transação que é sujeita a IMT. Pronto. E o que acontecia até 2020 era que, no caso de uma sociedade anónima, ou seja, o mesmo tipo de operação, mas feita numa sociedade anónima, ou seja, em vez de eu comprar cotas numa sociedade por cotas
compra ações numa sociedade anónima, tal não se verificava. Ou seja, no fundo, tínhamos aqui uma situação, vamos chamar-lhe assim, uma espécie de discriminação positiva a favor das sociedades anónimas, que fazia com que, no caso de eu comprar uma sociedade por cotas, 100% de uma sociedade por cotas, vamos supor, com imóveis, eu teria, ou estava sujeito a pagamento de IMT, e no caso de eu comprar ações de uma sociedade anónima exatamente nas mesmas condições, de uma operação comercial por cotas, mas no caso de uma sociedade anónima, o que acontecia era que no caso da sociedade anónima não havia essa sujeição a IMT. E portanto havia de alguma forma, ou verificava-se de alguma forma aqui, uma diferença de tratamento em função da tipologia da sociedade, que na prática, sejamos claros, não fazia grande sentido. Ora, portanto, isso foi corrigido agora, quando o Orçamento de Estado para 2021 veio de alguma forma corrigir esta situação. Ou seja, a partir de 2021, a regra que se aplicava às sociedades por cotas aplica-se também às sociedades anónimas. Ou seja, na prática, eu comprar ações de uma sociedade anónima que tem imóveis, e portanto depois há a tal questão das exceções, se estão ou não afetos à atividade, e portanto não estando afetos à atividade aplica-se a questão da sujeição, mas pronto, isso já são detalhes que no fundo transitam do regime que era aplicado às sociedades por cotas, e portanto na prática temos aqui o legislador a colocar no mesmo patamar, no fundo, aplicar a mesma regra das sociedades por cotas às sociedades anónimas, corrigindo de certa forma uma situação que não era, do ponto de vista de justiça fiscal, não era correta. Um segundo ponto que representa, enfim, neste caso, uma novidade, ou mais uma novidade, uma segunda novidade, além da primeira que falámos das sociedades anónimas, portanto, temos aqui outra novidade, outra alteração relativa também à questão do IMT. Portanto, tem a ver também com o IMT. Ou seja, nas situações de possível transmissão de imóveis para a esfera dos sócios, neste caso as sociedades por cotas, dos acionistas, no caso das sociedades anónimas, ou participantes, portanto, quando falamos em participantes, falamos por norma em investidores em fundos de investimento. Portanto, o investidor quando investe ou quando adquire unidades de participação num fundo de investimento é considerado um participante nesse fundo e, portanto, daí a designação participante. Ora, muito bem. O que é que acontece? Em termos de IMT, a novidade é que o Orçamento de Estado prevê ou define que, no fundo, vem diminuir o montante deste imposto pago ao adquirir participações em sociedades ou unidades de participação em fundos de investimento imobiliário fechados de subscrição particular. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Na prática, temos aqui uma eliminação do risco dos sócios participantes serem tributados duas vezes. Portanto, serem tributados na aquisição e numa compra de imóveis à sociedade. Portanto, no fundo, o que acontecia, ou que poderia acontecer, era haver cobrança de IMT nas duas situações, portanto, quer na aquisição, portanto, no momento da aquisição, quer depois portanto, no momento da entrada, digamos assim, no fundo, por exemplo, e depois na compra dos imóveis à sociedade ou ao fundo, e portanto o que vem, neste caso, o que se vem clarificar é que se pretende evitar essa dupla tributação, ou seja, essa tributação em dois momentos, ok? Portanto, no fundo, é essa a novidade. Um terceiro ponto, que é mais uma novidade também, neste caso uma alteração prevista no Orçamento de Estado para 2021, tem a ver com, portanto, no fundo, vamos chamar-lhe uma boa notícia para os herdeiros. Ou seja, o que é que acontece? E isto a nível IMI, portanto aqui já não de IMT, os dois primeiros pontos tinham a ver com o IMT, aqui estamos a falar da questão, ou seja, a questão é relacionada com o IMI. Ou seja, o que acontece na prática é que, no caso de uma herança, ou seja, quando a herança consistir num prédio de valor patrimonial tributário, ou seja, o famoso VPT, for igual ou inferior a 66.500 euros, os sujeitos passivos
ou seja, e simultaneamente os sujeitos passivos tenham rendimentos baixos, considerados baixos, digamos assim, ou seja, o rendimento bruto total do agregado familiar seja igual ou inferior a 15.295 euros, portanto é esse o valor que está definido por lei, no fundo, desse limite, que é considerado um baixo rendimento, existe um alargamento da isenção. Ou seja, qual é que é o efeito prático desta medida? Os herdeiros beneficiam de uma isenção de IMI, mesmo que os imóveis estejam sob titularidade de herança indivisa. Portanto, no fundo, é esta a alteração, ou na prática é esta a alteração que se dá e que, de certa forma, embora dentro dos limites que estamos a falar, e não para valores superiores, quer de VPT, quer de rendimentos, portanto tem que se cumprir as duas condições em simultâneo, ainda assim, enfim, é um sinal e uma possível redução de carga tributária em algumas situações. Último ponto. Portanto, o último ponto, a última novidade, digamos assim, que merece aqui algum destaque, é a questão da afetação ou desafetação do imóvel à atividade empresarial, digamos assim, à chamada atividade empresarial, ou na categoria B. Portanto, isto é uma situação que tem muito a ver com o enquadramento da categoria B para alojamento local, que era, no fundo, o enquadramento mais vulgar para esse tipo de investimento. O alojamento local, atualmente, enfim, pelas razões conhecidas, não é atrativo, não é? Mas quem tem, ou quem tinha, ou quem tem tido os imóveis alocados a alojamento local, podia, de certa forma, com a regra que vigorava até 2020, ser ou não, mas podia ser prejudicado com a questão do potencial mais-valia. Atenção, já agora aproveito a esse respeito, que a categoria B, e portanto esta questão da afetação e desafetação, não se aplica só a alojamento local, pode também aplicar-se a imóveis arrendados de forma permanente, ou seja, arrendamento permanente. E porquê? Porque há situações em que esse arrendamento, isso é uma opção do investidor, em que esse arrendamento pode ser enquadrado na categoria B e não na categoria F. E, portanto, terem atenção que sempre que há a questão da categoria B envolvida, é preciso ter cuidado com esta situação, ou neste caso, era preciso ter cuidado. Portanto, agora, a partir de agora, não vai ser necessário ter esse cuidado. E porquê? Porque 2021, portanto, o Orçamento de Estado para 2021 previu uma alteração que, no fundo, na prática, vem, na minha opinião, de certa forma, corrigir uma situação que, do ponto de vista que estava prevista na lei, a lei previa a possibilidade de tributação de uma mais-valia que, na realidade, não existiu, porque não existiu uma venda, existia sim. Eu tinha uma atividade, vamos supor, de alojamento local, terminava essa atividade e o imóvel que eu tinha alocado essa atividade, portanto terminava a minha atividade, enfim, por qualquer razão, entregava nas finanças ou comunicava às finanças o fim da minha atividade e o que acontecia aqui é que esse facto, e portanto ficava com o imóvel, imaginando para mim outra vez, portanto, seja para que finalidade for, para eu utilizar, enfim, esse facto fazia com que potencialmente eu pudesse pagar mais valias. Foi introduzida aqui, a meio deste caminho, desde que esta regra foi criada, foi introduzida aqui uma situação, e não foi deste ano, portanto já vem, julgo eu, há 2 anos, se não estou em erro, 2, 3 anos, que era a questão, ok, se esse imóvel for alocado a arrendamento, já não se coloca, portanto, se sair da AL para arrendamento, já não se colocava, e cumprindo, enfim, genericamente as regras previstas, mas no fundo, sendo deslocado da AL para arrendamento, já não se colocaria a questão da potencial tributação por via da mais-valia. O que agora em 2021, com o Orçamento de Estado, prevê, na prática, é dizer assim, pronto, a questão, grosso modo, a afetação à atividade ou a desafetação, portanto, só implica tributação se efetivamente o imóvel for alienado. Pronto. Ou seja,
a potencial tributação por via das mais-valias deixa de se aplicar, a não ser que haja, obviamente, uma alienação a terceiros, e nesse caso, por maioria de razão, até porque, num caso qualquer, também se aplicaria a tributação IRS para as mais-valias, portanto, nesse caso, haveria sempre lugar, havendo mais-valia. Atenção, portanto, a questão aqui, se houver mais-valia, obviamente que é tributado, se não houver mais-valia, não será tributado. Mais-valia no sentido, ou seja, a diferença entre o valor da aquisição e o valor pelo qual se vende. Se for positivo, ou seja, se houver um ganho, é tributado. Se não houver um ganho, enfim, essa perda, no fundo, até pode reportar para anos posteriores. Portanto, importa destacar este ponto, é um ponto importante, é uma questão que, do ponto de vista fiscal, tem levantado algumas dúvidas, é verdade, alguns problemas em casos concretos e, portanto, ainda bem, diria eu, na minha opinião, ainda bem que esta situação evoluiu neste sentido. Finalmente, só para acrescentar que estamos a falar aqui, nesta questão da afetação e desafetação, estamos apenas a falar no âmbito do IRS. Porque se tivermos uma empresa, ou seja, imaginando que eu tenho a minha atividade de alojamento local, por exemplo, enquadrada numa empresa, e portanto exploro, ainda que os imóveis possam ser meus, mas que exploro essa atividade por via de uma empresa, já não se aplica, portanto já não há, nem nunca houve esta questão da afetação e desafetação. Daí, muitas das vezes, e até investidores procuravam-nos volta e meia por causa desta questão, e muitas vezes o que nós aconselhávamos, exatamente pela incerteza que esta questão da afetação e desafetação levantava, muitas vezes aconselhávamos os investidores a optarem por ter uma empresa, ou por explorar o seu negócio através de uma empresa, porque daí, de certa forma, estavam a salvo desta questão fiscal que tantas dúvidas tem levantado. Portanto, de alguma forma, a correção, portanto, a introdução desta novidade, digamos assim, fiscal, vem corrigir, ou tendencialmente virá corrigir, situações que deixam, no fundo, em aberto para a decisão do empresário se quer fazer o seu negócio com a empresa ou se quer continuar a fazê-lo no âmbito da categoria B, no âmbito do IRS, e portanto já não tem que, obrigatoriamente, ou por via desta questão, ser forçado a ter uma empresa. E portanto isso, no fundo, é relevante e é positivo. Sempre que se possa de alguma forma, escolher entre opções sem ser forçado, na minha opinião, é sempre uma situação favorável, é sempre uma situação benéfica e, portanto, ainda bem que evoluímos neste sentido. Muito bem, partilhei consigo aqueles que são, na minha opinião e do meu ponto de vista, aqueles que são os pontos mais relevantes, ou as alterações mais relevantes no âmbito do Orçamento de Estado de 2021, portanto, no fundo, as alterações mais relevantes que vigorarão a partir deste ano de 2021, com algum detalhe, portanto, apresentei os 4 pontos um por um e partilhei consigo aqueles aspectos que considero mais relevantes para cada um dos pontos. De qualquer forma, acredito que possam persistir dúvidas sobre estes temas ou sobre outros quaisquer, portanto, estamos aqui à vossa disposição, estamos aqui para vos apoiar e, portanto, caso tenham dúvidas, caso tenham questões, não hesitem em nos contactar, façam, não sei qualquer problema, nós estamos cá para tentar ajudar naquilo que pudermos, obviamente, porque o nosso foco é sempre fomentar, e como no livro está dito várias vezes, o nosso foco é sempre fomentar a otimização fiscal, é sempre fomentar a rentabilidade dos seus investimentos através da poupança fiscal, ou seja, da otimização fiscal dos vossos investimentos imobiliários. Portanto, estamos cá para ajudar, estamos cá para esclarecer, estamos cá para informar e, portanto, esteja à vontade, contacte-nos, fale connosco, sem qualquer problema. Se gostou deste vídeo, faça like no vídeo, siga o nosso canal, siga-nos, porque isso também nos dá força para poder continuar a divulgar estes conteúdos, estes e outros conteúdos que estamos a divulgar e que estamos sempre a divulgar, estamos sempre atentos àquilo que são as novidades e de forma a mantê-lo assim, obviamente, o mais informado possível.
Ok? Portanto, não se esqueça, estamos aqui para si. Um abraço e até breve.